Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Meu nome é Danilo, para quem não me conhece, e hoje pela manhã, a caminho do meu trabalho, o Senhor veio falando algo no meu coração e eu gostaria muito de dividir com você. Existe uma passagem em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças. E logo no início, existe uma bem-aventurança que Jesus ensina que eu ficava sempre me questionando, né? E eu vou ler para você. Está em Mateus 5, versículo 3. Jesus fala bem assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. E por muito tempo eu fiquei com uma incógnita no meu coração. Eu não conseguia compreender exatamente o que isso queria dizer. E hoje pela manhã, enquanto eu estava fazendo meu momento aqui, meu devocional com Deus, ele veio me trazendo algumas situações que eu já vivi para me mostrar o que essa passagem quer dizer. E algumas semanas atrás, eu estive almoçando com um homem muito rico mesmo, né? Eu acho que é um dos homens mais ricos que eu conheço, assim, que eu tenho relacionamento. E a gente estava conversando e ele estava me contando o que aconteceu com ele há um tempo atrás. Ele foi visitar alguns parentes distantes que ele tinha, e quando ele chegou na casa desses parentes, já eram um casal de muita idade, né, já eram bem velhinhos, e eles tinham uma casa lotada, cheia de crianças, né? Pelo que ele estava contando, praticamente haviam 12 pessoas vivendo dentro daquela casa, aquela família havia 12 pessoas, sendo que dessas 12 pessoas, somente o casal de idosos sustentavam a casa, né? Eles viviam com a aposentadoria, então você imagina a aposentadoria deles sendo dividido para toda essa família, colocando comida, roupa, pagando água, luz, aluguel e tudo mais. Eles viviam de uma maneira muito precária. E aí, essa pessoa que eu conheço, ela foi até lá, ela entendeu, ela viu aquela necessidade, e aí ela foi no mercado, fez uma compra, lotou vários carrinhos de compra, levou até essa casa, deixou lá esses carrinhos, né? E essa casa também tinha muitas crianças, né? E aí ele pegou e pensou, falou assim, poxa, talvez quantas coisas essas crianças desejam ter, desejam experimentar e não têm condições de experimentar. Então eu vou fazer algo diferente hoje por elas, vou levar elas numa sorveteria. E aí não estava todas as crianças que moravam naquela casa ali, né? Só estavam algumas, e ele pegou aquelas crianças e levou para a sorveteria. Chegando na sorveteria, imagina, pegaram aquela tigela, montaram aquela montanha de sorvete, comeram, se empanturraram, se sujaram todo de sorvete. E daqui a pouco, tio, posso comer de novo? Pode comer de novo, vai lá. E fizeram outra montanha de sorvete, comeram. Aí ele falou assim, agora tá satisfeito? Tá todo mundo satisfeito? Sim, estamos. Vamos embora? Não, tio, peraí. Ele falou assim, o que foi? Ele falou assim, não, tio, é porque o meu irmão não veio. Deixa eu levar um pouco desse sorvete para ele. Daí aquele homem, ele ficou olhando assim, falou, claro, pode servir, pode fazer uma tigelinha de sorvete pro seu irmão. E aí ele pegou, começou a montar aquele sorvete, e aí esse homem que estava com essas crianças começou a refletir, falou assim, puxa, eu acho que nunca o meu filho, que tinha a faixa de idade muito próxima daquelas crianças, nunca o meu filho iria lembrar da irmã dele numa situação dessa. Nunca. Mas por que ele não iria lembrar? Porque não falta nada para ele, não falta nada para a irmã dele. A irmã dele, com certeza, se quiser um sorvete, tem a hora que quer, a hora que... qualquer momento. E aquela criança não, como ela sabia da sua realidade, sabia da realidade do seu irmão, ela ficou pensando, eu não posso desfrutar disso sozinho e meu irmão não desfrutar. E aí ele contou aquela história, nós encerramos o assunto e tal, e aí hoje estava refletindo sobre esse versículo, aonde Jesus fala, felizes os pobres de espíritos, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são aquelas crianças, quando elas estão desfrutando de algo tão bom, ela não esquece da sua família, ela não esquece dos seus irmãos, que ainda passam necessidade, que ainda precisam experimentar muitas coisas novas. E aí eu te faço uma pergunta, você tem experimentado coisas novas em Deus? Você tem vivido coisas novas, maravilhas em Deus, milagres, coisas que você nunca viveu antes? Você reconhece qual era a sua real situação antes? O estado de miséria que você vivia, uma miséria espiritual, uma miséria onde você não tinha um propósito, onde você não tinha uma esperança, onde você vivia à mercê das circunstâncias? Se você consegue entender da onde você saiu, que o Senhor te tirou de lá,
você vai entender também que as pessoas que ainda estão lá, elas precisam experimentar. Elas precisam experimentar disso que você está vivendo. Parece engraçado, mas aquela história que esse homem me contou, eu consigo enxergar claramente que também foi assim na minha vida, mas de um modo espiritual. Eu vivia numa situação muito precária espiritualmente, de extrema pobreza. Mas um dia o Senhor, Ele me chamou, Ele me visitou. Um dia o Senhor veio e começou a me dar coisas que eu nunca havia provado, nunca havia experimentado. E se o meu coração ele for correto, ele for puro, eu vou ter o mesmo sentimento que essa criança teve. De olhar para minha família, de olhar para os meus amigos e ver que eles também precisam, que eles não experimentaram disso ainda e que eles precisam experimentar. E a todo momento que eu estiver na presença do Rei, a todo momento que eu estiver na presença de Jesus, eu preciso lembrar deles. Eu preciso falar de Jesus para eles. Eu preciso orar a Jesus pedindo pela vida deles. E eu preciso pedir para que Jesus lhe conceda as mesmas experiências, que Jesus os ajude a ter o mesmo grau de intimidade, de experiência com eles, para que eles também sejam alcançados e possam desfrutar de todas essas maravilhas que o Senhor quer nos desfrutar. Mas se você lembrar da história, aquele homem disse que os filhos deles não faria isso um pelo outro. Por quê? Porque não havia nenhuma necessidade, porque eles tinham tudo que eles queriam. Nós precisamos entender que não é que por mais que nós já estejamos na presença de Deus, por mais que nós estejamos desfrutando de coisas maravilhosas, nós não podemos ter um coração egoísta. Nós devemos ter um coração humilde, um coração que lembra um do outro, um coração que valoriza aquilo que está recebendo, um coração que valoriza aquilo que tem, para que a gente possa, assim como está escrito em Mateus 5:3, o reino dos céus lhe pertence. Para que realmente nós possamos pertencer a esse reino dos céus, o nosso coração precisa estar totalmente puro e ligado a essas pessoas. O Senhor escolheu morar em nossos corações, não para que supra todas as nossas necessidades e para que a gente viva uma vida egoísta, uma vida só entre você e Deus. O Senhor escolheu habitar no seu coração para que a sua boca saia as palavras dele, para que no seu coração haja os sentimentos dele, para que nos seus olhos haja a visão dele, para que nas suas mãos haja as mãos deles, o agir dele. E tudo que o Senhor quer é salvar uma nação que está totalmente perdida. Tudo que o Senhor quer é reverter o plano do diabo de enviar essas pessoas para o inferno e salvá-las para que elas possam habitar no céu, porque é do lugar que elas saíram, do propósito de Deus. Então o que eu queria te fazer hoje, te dizer, é que eu queria te encorajar a falar mais desse amor. Eu queria te encorajar quando você estiver no seu devocional, quando você estiver na sua igreja, quando você estiver no seu momento de oração, que você não esqueça dos seus, que você não esqueça dos seus amigos, não esqueça dos seus primos, não esqueça da sua família, que você apresente esse Deus a eles. Assim como aquela criança fez de levar aqueles potes de sorvete para os seus irmãos, você também leve isso tão especial que você tem para essas pessoas que não têm, que ainda não desfrutaram, porque certamente essa é a vontade de Deus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu desejo que você tenha um dia muito abençoado por Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.